Boas notícias para os vendedores de piscinas. Na região da Ásia-Pacífico e no Oriente Médio, planeja-se construir mais habitações de luxo. Definitivamente vale a pena levar um sistema como este, um escudo protetor com grama artificial, escondendo um spa mais elegante do que em muitos salões. Há versões para todos os gostos. Por exemplo, o Summit acomoda até 7 pessoas e oferece massagens japonesas, shiatsu e suecas. O peso do Summit sem água é de meia tonelada e para enchê-lo são necessários 1.779 litros de água. Essa quantidade seria suficiente para cerca de 22 lavagens de roupa suja ou 177 banhos de 5 minutos. É possível controlar todas as funções do spa diretamente pelo smartphone. Para isso foi criado o sistema Pool Director, desde o controle da temperatura até a configuração da iluminação, sem problemas. Além disso, o sistema monitora automaticamente o estado da água e, se necessário, inicia a filtração. Se algo acontecer, você receberá uma notificação e, em caso de problemas graves, poderá chamar um especialista pelo mesmo aplicativo. Nosso objetivo é a segurança desde a porta de entrada, dizem os criadores desse sistema de iluminação. O que o torna interessante é que ele se integra ao sistema de segurança geral da casa e do entorno externo. Em primeiro lugar, os postes de luz contêm sensores de movimento, e em segundo lugar, é fácil conectá-los a câmeras e até campainhas. Um poste típico por $30 monitora o movimento a uma distância de 4,5 metros em um alcance de 140 graus e as notificações de visitantes convidados e não convidados podem ser direcionadas para o assistente de voz Alexa. E não há problema com baterias. Um poste consome apenas 4 pilhas tipo D por ano. As cidades canadenses frequentemente estão no topo das mais nevadas do mundo. Em Quebec, a neve cai de dezembro a abril e as pilhas de neve chegam a mais de 3 metros de altura. Não é surpreendente que tenham desenvolvido um sistema de aquecimento para áreas externas, calçadas e afins. Ele já aquece mais de 3.000 metros quadrados, eliminando a necessidade de usar pás e picaretas, e além disso, os profissionais estão prontos para instalar tapetes aquecidos nas escadas e varandas. Em comparação com os concorrentes, o sistema consome 40% menos energia, funciona de forma totalmente automática e prolonga a vida útil do pavimento, sendo compatível até mesmo com pedras de pavimentação. Os canadenses não divulgaram os detalhes, mas escreveram que se trata de uma exclusividade revolucionária. As pérgolas também estão gradualmente ficando inteligentes. Essa é uma que você não hesitaria em instalar em um resort ou hotel. Esses profissionais trabalham sob encomenda, de modo que os clientes têm acesso a várias opções, incluindo iluminação, elementos de vidro e persianas de proteção que funcionam com motores elétricos franceses Somfy. A largura das aberturas da pérgola chega a 7 metros e há um sistema de drenagem da água da chuva para que você possa colocar móveis e acessórios com segurança em seu interior. Graças aos 8 elementos móveis, 6 nas paredes e 2 no teto, não há necessidade de se comprometer entre proteção solar, ventilação e privacidade. O futuro finalmente chegou. Agora, é possível perseguir ociosos e pessoas suspeitas em grandes propriedades com drones. Eles podem voar para qualquer parte de uma propriedade de cerca de 2 hectares em menos de 30 segundos, independente do clima lá fora, seja chuva, neve ou vento. Não é necessário controle manual, pois os drones criam automaticamente rotas e desviam de obstáculos. E o sistema de identificação funciona mesmo com pouca iluminação. Durante seu tempo livre, os drones descansam e se recarregam em cápsulas especiais. Leva apenas 22 minutos para carregar as baterias completamente. Esse sistema também é sobre segurança. Em primeiro lugar, você pode verificar o que está acontecendo na garagem e, em segundo lugar, pode abri-la ou fechá-la remotamente.
Há um modo de visão noturna, qualidade de imagem de 1080 pixels, e as gravações podem ser armazenadas na nuvem. O mecanismo de elevação combina a operação silenciosa e potência equivalente a 3/4 de um cavalo de potência. Outros recursos agradáveis incluem iluminação LED ativada por movimento e um módulo Wi-Fi embutido. O jogo Animal Crossing New Horizons é o primeiro jogo exclusivo de console na história a atingir 30 milhões de vendas em um ano. E não se trata de um jogo de ação ou corrida. Entre as atividades do jogo estão o cultivo de frutas e vegetais, bem como o comércio de colheitas. Nesse contexto, o projeto FarmBot se destaca. Os usuários criam um jardim virtual e um robô o torna realidade. O código-fonte é aberto, o que significa que o FarmBot pode ser facilmente personalizado e modificado, e o kit básico pode ser montado em apenas 1 hora. A área de trabalho máxima é de 2,4 por 6 metros, e o FarmBot é relevante tanto para uso em ambientes externos quanto internos. Ele tem sido popular em 90 países ao redor do mundo, inclusive em escolas e universidades. A versão Express V1.1 é vendida por $1.400. Reparar encanamentos é um problema em muitos países, e mesmo nos Estados Unidos isso não é exceção. Em parte devido às antigas tubulações, cerca de 2 trilhões de litros de água potável são perdidas a cada ano. Esse sistema aumentará a confiança pelo menos nos encanamentos de apartamentos e residências particulares. Ele alerta imediatamente sobre vazamentos, faz diagnósticos de encanamento para possíveis problemas e monitora o consumo de água. É possível instalar o sistema por conta própria, e todos os dados são exibidos de forma clara em um aplicativo móvel. A versão mais simples custa apenas $56. Tecnologia 3D LiDAR SLAM, mapeamento, planejamento de rota inteligente e navegação RTK. Parece algo para um veículo lunar, mas é um cortador de grama. Ele opera com precisão de centímetros, não depende de satélites e, graças a algoritmos inteligentes, pode cobrir até 4.000 metros quadrados em um dia. O aparelho cria automaticamente a rota mais eficiente e memoriza várias zonas com configurações diferentes, por exemplo, com a altura de corte variando de 30 a 85 milímetros. E tentar roubar a cortadora de grama é inútil. Quando ele sai da área designada, ele envia um alerta com a marcação GPS. Os patrocinadores do Kickstarter ficaram impressionados e arrecadaram $621.500, com o preço a partir de $1.250. Agora que nossas casas e apartamentos estão se tornando mais inteligentes e drones de segurança e robôs cortadores de grama estão vagando pelo quintal, por que não gastar $200 em um limpador robótico como este? Ele é embutido na tampa da privada, limpa o vaso sanitário e o assento em 90 segundos e é compatível com produtos de limpeza convencionais, incluindo pastilhas. Uma carga de bateria suficiente para 30 limpezas e uma base de carregamento para a bateria removível está incluída. Além disso, o limite de carga foi aumentado para 136 kg por precaução. Um alarme típico dispara apenas após uma invasão, ou seja, o criminoso tem tempo para pelo menos danificar janelas e portas. Então, por que não inventar um alarme que dispara antecipadamente? Foi exatamente isso que criaram os especialistas alemães da Rehau. Se os sensores detectarem um intruso, eles ativam um alarme luminoso e sonoro. O macete é que para ativar é necessário se aproximar das janelas e portas a menos de 20 centímetros. Assim você não precisa se preocupar com transeuntes casuais ou vizinhos.
O aplicativo informará sobre a ativação do sistema e também inclui a ativação e desativação manual, além de opções como verificar o estado das janelas e portas. A Rehal considera seu produto suficientemente inovador. E você, o que acha? Um problema típico das casas inteligentes é que existem tantos controles remotos e aplicativos que se torna inconveniente. Então, por que não colocar todas as configurações em um único controlador? Pensou a equipe da China, e depois dessa ideia brilhante, a única coisa que restou foi escolher o formato. O resultado é chamado de G-Knob e oferece rotação. É conveniente para ajustar a temperatura, iluminação, controlar as cortinas e se divertir com a iluminação dos monitores. O G-Knob pode ser pendurado na parede ou conectado à base e colocado na mesa. O próprio controlador encontra automaticamente dispositivos inteligentes nas proximidades e os exibe na tela. E, se necessário, é compatível com Alexa, Google Home, Matter e outras soluções semelhantes. O preço é a partir de $40. No entanto, nem todos concordam com o princípio tudo em um. Em Hong Kong, desenvolveram persianas inteligentes como estas. Há várias versões. A versão mais antiga, Nano, oferece controle via controle remoto, aplicativo ou por voz. A versão mais recente, Noah, integra-se a sistemas populares como o Apple HomeKit e o Google Assistant. Ambas as opções são altamente personalizáveis, por exemplo, para ativação em horários específicos, são alimentadas por painéis solares e adequadas para praticamente qualquer janela, conforme as dimensões desejadas pelo próprio cliente, com base na largura máxima de 183 centímetros. O preço gira em torno de $300. O que é considerado uma casa pequena? No Reino Unido, o termo shoebox homes, ou seja, literalmente casas do tamanho de uma caixa de sapatos, é usado em tom pejorativo por alguns jornalistas para descrever residências com cerca de 76 metros quadrados. No entanto, mesmo uma propriedade tão pequena requer esforço significativo na limpeza. Apenas arrastar o aspirador de pó de um lado para o outro já é uma tarefa trabalhosa. Portanto, para os fãs da limpeza é oferecido o HomeVac Central, um sistema de vácuo com uma unidade central e várias portas redondas para mangueira e portas retangulares para recolher o lixo. Esse sistema é de 5 a 10 vezes mais poderoso do que os aspiradores de pó tradicionais, o que ajuda a limpar mais rapidamente e economizar energia. Além disso, ele pode ser ligado e desligado por meio de um smartphone. A seguir, temos um tutorial sobre a instalação de um sistema de captação de água da chuva. Em algumas regiões é possível coletar cerca de 2.500 litros por temporada, que podem ser usados para lavar carros ou regar jardins. Além disso, essa é uma ótima ideia de negócio. A empresa Richards Rainwater coleta, filtra, engarrafa e vende essa água por $17 por 12 latas. Além disso, a água da chuva é uma ótima opção para tomar banho, pois possui baixo teor de sais, de modo que os géis e shampoos são facilmente enxaguados e o couro cabeludo fica menos ressecado. No caso de águas residuais, essas microestações de tratamento podem ser a solução. São ideais para áreas sem saneamento básico e resolvem o problema para grupos de até 9 pessoas. Entre as vantagens, destaca-se o baixo consumo de energia. Um modelo para 6 pessoas consome cerca de $22 por ano. E a instalação simples, mesmo em áreas montanhosas ou sujeitas a inundações. Em apenas alguns dias, tudo está pronto. As estações passaram por testes de conformidade com os padrões da União Europeia, receberam várias patentes e são fabricadas na França, com o preço dependendo das necessidades de cada cliente específico.